e 2 Timóteo e Tito são orientações pastorais. Nós temos, por exemplo, no caso aqui, da ocasião de 1 Timóteo, Paulo está dando orientações, né, para ele sobre como deveria, né, orientar a igreja, como deveria cuidar da igreja e a estrutura. Capítulo 1, versos 1 e 2, saudações. Versos 3 a 11, avisos contra a falsa doutrina. Versos 12 a 20, ação de graças pela misericórdia de Deus. Capítulo 2, verso 1 ao capítulo 3, verso 1, instruções sobre a oração. Capítulo 3, verso 1 até o verso 7, qualificações dos bispos. Verso 8 a 13, qualificações dos diáconos. Vocês devem saber, né, que bispo aqui, no nosso contexto, equivale ao pastor. E aí, se você olhar no capítulo 3 de 1 Timóteo, a mesma exigência que está para o pastor está para o diácono. Ou seja, a função é diferente, mas a exigência de conduta é praticamente a mesma. E aí eu não sei se você observa que hoje o pessoal não olha bem assim. O diácono muitas vezes é fofoqueiro, é pilantra, é um monte de coisa, mas é diácono. O pastor não. Se o pastor jogou bolinha de papel no chão, rapaz, já não pode mais ser nosso pastor, porque nós temos que manter a pureza da igreja. E aí eu não sei se dá para perceber que assim, a exigência é a mesma para os dois, a função é que é diferente, né? Então, e quando eu estou falando isso, eu não estou aliviando a barra do pastor, eu só estou colocando a carga devida no ombro do diácono. Não sei se vocês perceberem o que eu fiz aqui. Capítulo 3, versos 14 a 16, o mistério da nossa religião. Capítulo 4, versos de 1 a 5, a predição da apostasia. Ou seja, Roberlano, não adianta chorar, isso que está acontecendo está previsto, ponto. Entendeu? Você pode ficar aí sentado à beira do caminho que não tem mais fim, mas não adianta, é isso aí, entendeu? Se não acontecesse, era a Bíblia que estaria mentindo, né? Então é isso mesmo. Lembrei da palavra da Maju Coutinho, né, falando sobre as pessoas que tinham que ficar em casa mesmo sem ter o que comer. E aí, claro, não era a realidade dela, obviamente. Aí ela estava dizendo, né, o choro é livre, é o que tem. Então, Roberto, o choro é livre, é o que tem. Essa é a igreja desse tempo, esses são os crentes desse tempo, né? E seja feliz. Sinal que Jesus está voltando, pelo menos é o lado bom de toda essa coisa ruim. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 6 a 16, um bom ministro de Cristo. Como é que você tem que viver diante de toda essa situação? Capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 2, deveres para com os outros. Versículo 2 a 10, o falso ensino e a verdadeira prosperidade. Versículo 11 a 21, o bom combate da fé. Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver, 2 Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Vamos lá. Ele escreve, né, para Timóteo também, e sua vida está quase no fim, e ele que já tinha feito sua primeira defesa, né, tudo indica que ele está preso, e ele mesmo demonstra que está prestes a ser executado. Então, sendo o seu segundo aprisionamento e o primeiro ter acontecido entre 58 a 60, e ainda o fato de ele ter desempenhado ainda muitas atividades missionárias, alguns concluem que a época de seu segundo aprisionamento em Roma foi entre 65 e 67, época em que, segundo a tradição, Paulo morreu decapitado. Podemos colocar a data de 2 Timóteo por volta da metade dos anos 60, mais ou menos por aí. A estrutura: capítulo 1, versos 1 e 2, saudações. Versos 3 ao 18, desafio à lealdade do Evangelho, a lealdade ao Evangelho. Capítulo 2, versos 1 a 13, exortação a sofrer como bom soldado. Capítulo 2, versos 14 ao capítulo 4, verso 8, exortação a permanecer fiel à palavra.
capítulo 4, versículo 9 ao 21, instruções pessoais. No caso de Tito, a gente tem aqui a data escrita depois da libertação de Paulo de seu primeiro aprisionamento em Roma. Crê-se que ela foi escrita antes de 2 Timóteo e próxima a 1 Timóteo. A data pode ser colocada entre os anos 61 a 64. E aí Timóteo, de origem grega, foi um dos convertidos de Paulo no final de sua primeira viagem missionária. A estrutura, capítulo 1, versículos 1 a 4, saudações iniciais. Versículos 5 a 16, designação de líderes na igreja. Capítulo 2, versos 1 a 15, como trabalhar com os diversos grupos na igreja. Capítulo 3, versos 1 a 11, uma relação saudável com os não crentes e o perigo das disputas. Versículos 12 a 15, saudações finais. Então a gente tem aqui as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Temos agora Filemon, autoria e... Oi? Missionários o quê? Não entendi. Epístolas pastorais. Isso. Aí ele escreveu para a liderança da igreja.